Conta. Agora foi, meu amigo. Vamos que vamos. Saudações, quero em nome de Gorrev Brasil, George Veículos, Fornaciária e Capelete, Performance Estética Automotiva, MW Vistoria, Som LED, Brasileiro Steakhouse, LK Despachante, Closet de Fãs, Cachaça Arte Suprema, Rara Semijoias, Primavera Material de Construção, Carlito Contabilidade, Primavera Recebo, senhoras e senhores. Hoje, ele, 66 anos, que eu não sabia que ele tinha essa idade, viu? Pensa, me contaram. Gente, olha só, me contaram. Natural de São Gabriel da Palha também, que eu não sabia, filho de Pedro Meneghelli e Rosalina Sossai Meneghelli, papai do céu tem memória, vereador por 12 anos consecutivos, esteve prefeito em Colatina de 2017 a 2020, pré-candidato ao nosso Senado do Espírito Santo. Senhoras e senhores, muitos corações para ele, Sérgio Meneghelli. Seja bem-vindo, Sérgio. Mas é impossível, estou me sentindo em casa. Já tá em casa? Realmente é um prazer. Só pelo fato de eu estar no estúdio dentro da minha Colatina, já é motivo de alegria, né? A gente poder compartilhar esse momento aí com milhares de pessoas, né? De todo o país e das comunidades. Você tem muitos seguidores aí, então eu acho que esse momento é um momento ímpar, né? Porque, como eu digo, eu faço muito esse tipo de entrevista e tudo, mas fora onde que eu vou fazer palestras, essas coisas. Aqui em Colatina, na verdade, aqui, né, o primeiro podcast é aqui, porque o primeiro foi em Vitória e o segundo... Bom, mas na cidade é com você aqui, que esse é o primeiro. E isso sempre é motivo de alegria, porque a minha cidade é aqui, sabe? E a gente vive na cidade, apesar da gente ser brasileiro, né? Mas a gente vive na cidade. Eu fiquei sabendo aqui que você está estreando uma camisa hoje aí, que geralmente é a camisa Eu Amo Colatina. Agora mudou essa camisa nova aí. Dá um close nessa camisa nova aí, fala pra gente aí. Não, é porque, na verdade, eu amo o Espírito Santo igual eu amo Colatina, né? E eu tenho andado outras cidades também, então eu vou mudar, inclusive, essa camisa não é essa que eu quero usar daqui uns dias em diante, mas eu vou mudar, já estou, mas sempre lembrando, né? Porque nas minhas palestras que eu faço, né, em todas as regiões do país, eu sempre faço questão de falar sobre o Espírito Santo, né? Porque infelizmente, o Espírito Santo é tido como o primo pobre da região sudeste, quando, na verdade, a gente sabe que nós temos uma potência, né? Principalmente o norte do estado, a região noroeste, que, inclusive, para investimento, né, nós estamos na mesma área como se você estivesse investindo lá no Ceará, em Pernambuco, ou seja, nós estamos na área da Sudene. Tanto é que fora da região Nordeste, as únicas duas cidades que têm Banco do Nordeste é Colatina e Linhares. O resto, né, são mais de 40 agências e todas na região Sudeste, somente duas fora, e Colatina tem esse privilégio. Então, é por isso que eu faço questão de dizer que se investir no Espírito Santo é ótimo. Eu divulgo, por exemplo, o turismo, né? Você pode ver que eu faço vídeo mostrando Guarapari, mostrando as belezas naturais, as belezas aqui do norte do estado, Santa Teresa, Pancas, enfim, nós já moramos num estado realmente maravilhoso que é abençoado, né, por Deus, até no nome, né, Espírito Santo. Então, Serginho, fica à vontade, já tomou um cafezinho já? Já tomei, tô aqui. Tá aí, tem aí? Sem querer eu tampei minha xícara. Coloca aqui, aí o cafezinho. Né, fica à vontade. É bom que eles, né, vejam que tá descendo o café, porque... Não, é café mesmo. Claro, não, é porque até no jogo, uma vez eu me lembro que eles fizeram questão de mostrar que o jogo estava tomando era chá, porque eles falavam que era uísque. Mas de vez em quando a gente toma cachaça, e a única cachaça que a gente toma aqui, Serginho, é Suprema, que é a melhor do Brasil, viu? Um abraço, galera da Cachaça Arte Suprema. Serginho, você que está chegando, todo mundo te conhece, você foi um prefeito que esteve prefeito em Colatina, fez um mandato bacana, maravilhoso, foi conhecido mundialmente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, quem é o Sérgio Meneghelli, por favor. Quem é o Sérgio Meneghelli? Que tem muita gente, às vezes, está assistindo a gente que não conhece o Sérgio. Até parece que você assistiu minha palestra em Harvard. Claro, né? eu tava lá, só não fui ver a palestra. E eu sei quem levou, eu tava lá, sabe que eu faço muito show pra lá, você sabe, né? Não, é porque, na verdade, quando
eu fui lá, que eu fiquei até admirado, eles, né, me convidaram e tal, e eles divulgaram que eu ia falar como se faz uma gestão com eficiência, que eu ia falar da minha gestão. Chegando lá um dia anterior, eu reuni, você falou que conhece o pessoal, a Luciana Padilha, o pessoal lá, eles pegaram e falaram, Serginho, se nós te trouxemos aqui, nós já conhecemos, você mostra tudo nas redes sociais, nós conhecemos Colatina através da sua divulgação, das suas obras e tal. Então, nós queremos saber quem é o Serginho Meneghelli? E você me fez essa mesma pergunta. Então, eu vou assim tentar resumir, né? Claro. Que eu na verdade, eu vim para Colatina com menos de 1 ano de idade. Eu sou registrado como colatinense, porque quando eu nasci, na verdade, eu nasci no interior. Eu nasci em Vila Valério, que na época pertencia a São Gabriel da Palha. Tanto é que, né, aí eu peguei e mamãe, né, meu pai era agricultor, meu pai era o que chamava antigamente meieiro. Quer dizer, trabalhava a meia com o patrão, né? Por exemplo, cuidava de determinada parte do café, recebia. Eu sei que ele vendeu o pedacinho que ele tinha lá, comprou um caminhão e veio para Colatina com 12 filhos. Não, ele chegou a Colatina, tudo estrada de chão. Ele chegou a Colatina com 7, que eu sou o 7º, né? Depois aqui ainda tiveram mais 5, né? Nós somos 12 irmãos, né? O meu pai teve um filho fora do casamento também, que a gente considerou como irmão. Quer dizer, na verdade, eu tive o privilégio de ter 12 irmãos. E isso, assim, e eu fui criado no... assim, que eu comecei mesmo a estudar, né? Foi no América, em Maria Ismênia. Depois a gente morava de casa alugada, e quem morava de casa alugada vivia mudando. Até que papai mudou aqui para o bairro Lacê, hoje em frente aí o Antônio Níquel, né? Comprou uma casa aí, eu tinha 6 anos de idade. Aí eu saí daí com mais de 20 anos, né? Que eu já estava fazendo faculdade praticamente quando eu saí do bairro Lacê, porque minha família mudou, né? Eu gosto tanto de Colatina que eu fui morar no fundo do cartório do Moacidala, sozinho, num quarto lá, para mim não ir embora. Só ficou eu aqui e depois o meu finado irmão Jaime, que estava fora e voltou. E uma irmã minha que mora lá no interior de Boapaba, lá na Fazenda Américo Rossi. Você se formou você fez faculdade? Eu sou bacharel em Direito. Você é da época da FADIC? Não, eu sou da época da FAFIC. Era FAFIC? Então, não, eu fiz Direito, né, na FADIC. Logo se transformou em Unesc e depois eu fiz o primeiro ano de História lá na Fundação Castelo Branco. Aí eu tranquei, né, por causa de política. Né, eu falei, na próxima, depois eu começo, e aquilo já se passaram anos, mas eu cheguei, inclusive, quando eu estudava na Fundação Castelo Branco, eu dava aula na Escola Polivalente para o primeiro ano de Contabilidade, de História, e eu também eu estava vendo coisas para aposentadoria, de contribuição, né, de INSS, eu fui professor no Nossa Senhora da Glória, e fui professor também na José Faquete. José Faquete, assim, bairro Maria das Graças. Maria das Graças. Nessas duas eu dava tipo o que se chamava antigamente, resumindo, era Organização Social Política Brasileira, ou então Educação Moral e Cívica, coisa que infelizmente não existe mais como matéria, e a gente vê que faz falta, né? Porque aquilo ajuda a politizar, os jovens se despertam, né? em tentar se politizar, porque infelizmente aí a gente vê o desinteresse. Graças a Deus, a campanha que fizeram nos últimos dias foi que os jovens foram, né, aqueles que não eram obrigados por lei a tirar o título, mas mesmo assim a gente vê que política é uma coisa ainda que é visto como, sabe, uma coisa assim que não faz bem. Até certo momento eu concordo que a política brasileira é de se envergonhar, mas você, para ser político, você não precisa ser partidário. Você pode ser político como cidadão, como exercer sua cidadania participando, né? Votar. Eu acho que votar é uma coisa sagrada, porque
vai embora aquela demagogia onde somos todos iguais perante a lei, tem nas declarações dos direitos universais, está na nossa Constituição, mas você sabe que, infelizmente, não é assim. A gente sabe, a gente vê aí o que acontece, né? O que a televisão mostra e não mostra. E, quer dizer, agora, na hora que você vai votar, naquele minuto, é sagrado. Lá você tem o mesmo valor que o presidente da República, do que o artista mais famoso desse país, do que a pessoa mais humilde desse país. Então, é um momento realmente sagrado. Então, eu acho que isso, sim, é ser brasileiro, isso é ser patriota, ou seja, exercer, levantar a bandeira do Brasil. Isso não precisa nem dizer que é brasileiro, porque qualquer Copa do Mundo, né, a gente via verde e amarelo, hoje que vê mais, mas verde e amarelo é uma coisa assim que, quantas pessoas que acham que ser brasileiro era torcer para o Brasil, porque se alguém falasse eu não vou assistir o jogo, eles dizem, mas você não é brasileiro. E quando a gente sabe que é bom torcer para a nossa seleção, é bom ver nossa seleção campeã, maravilhoso. Mas o amor, o nosso patriotismo não pode estar em cima de 11 homens correndo atrás de uma bola vestindo as cores do Brasil. Eu acho que é muito mais do que isso. É muito mais, porque se o Brasil ganhar uma Copa ou perder, né, só mexe com o emocional da gente, mas não mexe com a economia do país. Você acredita que esse despertar de interesse do Sérgio Meneghelli pela política começou novo, né? Com quantos anos? Você entrou? Eu acho que eu tinha 12 para 13 anos. Aqui, para quem é do bairro lá, se conhece, porque hoje é onde que, naquela parte que dá para a Avenida Silvia Vides, onde que é Águia Branca, onde que é a parte de carga e descarga, aquilo eram terrenos sem construção nenhuma. E os políticos faziam comício lá. Então, eu vou contar aqui, quem é mais antigo vai lembrar, porque a eleição antigamente era muito polarizada em Colatina. E eu comecei novinho. A primeira campanha que eu me lembro assim que eu participei, eu tinha 6 anos de idade. Eu pedia propaganda, eu ia no candidato do meu pai. E esse comício, quando eu tinha 12, 13 anos, a gente era uma família grande que a gente tinha em casa, a mamãe, às vezes, a gente chegava, almoçava, saía, voltava em casa para dormir, né? Porque eu já trabalhei na casa dos outros, eu catei café, e eu já fiz de tudo nessa vida, graças a Deus, em termos de trabalho. Aí eu me lembro que aquele dia eu sabia que ia ter, o comício era do Paulo Steffanoni. Paulo Steffanoni. E assim, comício naquela época era showmício, era festa, eles davam prêmio, uns davam até show. Tem uma saudade dessa época que eu trabalhei também em showmício, rapaz. Você lembra? Fomentava a cidade toda, você lembra? Era o barraqueiro, todo mundo ganhava um troco de dinheirinho. Famosas que eu fui conhecer em showmício daqui, calcinha preta. Pensa bem. Tinha outra lá, café com leite, não, como que é? Mastruz com leite. Mastruz com leite. É verdade. Tudo tocou em Colatina. Eu fui conhecer em Colatina, em comício de candidato. Aí eu me lembro que eu fui de calção, descalço, né, com aquelas camisas de botão, eu estava lá brincando e o finado Edson Crema, ele era o apresentador e ficava, e chamava, fazia uma pergunta, quem acertar vai ganhar, mostrava brinde. Tinha brinde, né? Brinde. Aí eu peguei, né, quando ele me mostrou lá uma escova de dente, eu estava precisando de uma escova de dente, era 12 irmãos, né, a gente não trabalhava, a gente não tinha dinheiro, a não ser catando um café. Eu levei muito cocoró aí na calçadas dos níquel aí, porque aquele café que caía, a gente sobrava, juntava, né? Caía no chão. Vender no armazém. Às vezes, quando eu tenho muita saudade dos Passamani, quando trazia café de Marilândia para cá, a gente em cima do carro ajudava a jogar. Aí eles davam café, traziam frutas para a gente. A minha infância foi muito gostosa, foi na beira do Rio Doce, né? O primeiro trabalho de eu ganhar dinheiro mesmo foi engraxando o sapato na porta do Drink. Eu lembro que uma vez era uma sexta-feira, véspera de um feriado. Eu só sei que eu estou lá engraxando sapatos, era a hora da noite.
levei um tapa no pé do ouvido, assim, quando eu fui ver, era meu irmão mais velho, acho que ele tinha vergonha. Vai para casa, se na hora você está aqui, porque lá em casa era assim, o mais velho batia nos menores, sabe? Antigamente tinha isso, né? Tomava uns cascudos dos mais velhos. Imagina que é 14 pessoas vivendo dentro de uma casa, escadinha. Lá em casa é assim, por exemplo, quando um fazia 5 anos, o outro logo fazia 6, o outro logo fazia 5. Era o seguinte, só guardava o resguardo mesmo e a mamãe já providenciava outros filhos, né? Naquela época não tinha anticoncepcional, né? E era normal família ser grande, né? Com certeza. E graças a Deus só tenho saudade disso. Então, aí eu estou nesse comício, aí quando eu vou responder, eles perguntaram o nome, eu não sei qual era a rua do expedicionário, eu falei Abílio dos Santos, ganhou, aí ele perguntou, né, o comício do Paulo Stefanoni, ele perguntou assim, e agora fala aí quem vai ser o melhor prefeito. O melhor prefeito, nós todo mundo vamos votar, é Ciro Teodoro. Joguei o microfone assim em cima do carro e desci. Aquilo causou um auê na cidade. Eu me lembro que eu estudava no Honório Fraga. No outro dia eu cheguei, eu acho que a professora era Paulo, estava me chamando, que vergonha. Uns colegas falavam, tá certo. Só sei que quando eu voltei, na hora do almoço para casa, eu avistei lá Mocidala, aquele homem grandão, Geraldo Pereira, que Deus o tenha, Mocidala também já se foi, e eles estavam lá convencendo mamãe que o povo estava falando no menino que fez discurso. E eles falavam que eu já ia fazer quase 14 anos, eles falavam que eu tinha 9, 10 anos, porque pequeno eu sou até hoje, mas eu era raquítico. É mesmo? Eu era raquítico. Eu, com 15 anos, eu atravessava essa ponte com trouxa de roupa na cabeça. Eu lembro que a ponte tremia, mas... E assim, o pessoal, sabe? Eu tenho muitas recordações do bairro Lacei, né, essas coisas e tal. Aí aquele foi, só sei que acabaram deixando eu ir no comício, né? E depois que acabou aquilo, né, o Ciro ganhou as eleições. E eu sei que assim que eu tinha maior ansiedade de ter 18 anos, porque eu nunca tive ansiedade de tirar carteira de motorista, identidade, nada. Mas o título de eleitor, eu sempre quis ser eleitor, sabe? Porque eu gosto de política, eu lembro assim que eu gostava de assistir, ouvir, né? A Voz do Brasil. Voz do Brasil. Isso lá em Você acha que casa... tá na veia, tá na veia. Então, desde criancinha que tá na veia, né? Porque naquela época, por exemplo, eu ia ouvir a rádio em casa, ou ia para a janela dos outros ver televisão, que a gente não tinha, né? Televisão começou a ficar uma coisa barata, né? Eu acho que 30, 20 anos para cá, porque televisão antigamente, né, quem tinha uma parabólica 25 anos atrás, é rico, na casa tem até parabólica. Hoje está todo mundo querendo desfazer. Hoje acho que nem tem para vender mais, eu acho, né? Acho que não tem, não existe. E quando foi o primeiro mandato, assim, que você, vou candidatar a vereador e vou para dentro? Olha, o meu primeiro mandato foi de 6 anos, que era para diferenciar as eleições, né? Eu fui eleito em 82 até 88, né? Então foram 6 anos. Depois eu não me reelegi, depois eu fui candidato a deputado, a estadual, federal. Era sempre bem votado em Colatina. E não tinha, né? A última eleição que eu fui candidato a deputado estadual, que foi 2014, né? As últimas 3 eleições, graças a Deus, eu fui o mais votado em Colatina, assim, que eu disputei. Em 2012, eu fui o vereador mais votado da história de Colatina, né? 3.023 votos, né? Essa última agora, o mais votado teve 1.300. E depois, em 2014, eu tive 16.200 votos dentro de Colatina para deputado estadual, mas eu só tive 1.500 fora de Colatina. Eu não era conhecido assim. Tive mais votos em Marilândia, São Roque, na região, e onde que 10 deputados se elegeram com menos votos do que eu. Falar um conhecido, Sérgio Majeski, teve 11 mil votos, foi eleito. A Raquel Lessa, o Lastênio de Baixo Guandu, e outros candidatos, né? Porque a legenda, eu era em MDB até, só deixei MDB depois
no meio do meu mandato de prefeito, mas era uma legenda muito alta. E assim eu fui sendo, depois eu voltei a ser vereador, né, como se diz, em 2004, aí por 3 anos consecutivos. Aí fui presidente da Câmara 2009, 2010, né, onde que eu lutei, né, pelo congelamento do salário dos vereadores e do prefeito, né. Eu fui vítima até da minha lei, porque em relação ao que os meus colegas de prefeito ganhavam. O prefeito de Marilândia, São de Vila Valéria, São Domingo, recebia mais do que o prefeito de Colatina, ou recebe até hoje. E você pode perceber que o salário do vereador em Colatina já tem, vai para 12 anos que está congelado, porque só pode aumentar agora na próxima, ou seja, é de acordo com o aumento, né? No meu governo, por exemplo, o funcionalismo teve 10% de aumento, o vereador teve 10%, o prefeito. Assim eu acho justo. Agora, criar esse lá e votar 50%, 40%, 70%, como tem câmaras que votam até mais do que 100%, né? Porque tinha que mudar a lei na própria Constituição, o próprio vereador, quer dizer, o próprio legislativo decidiu o seu salário, sabe? As outras profissões, está certo que isso é agente político, não é profissão. Você não... Né, por isso que eu falo, eu estive prefeito, eu estou deputado, ou estive, porque se você é um jornalista, um ator, você vai ser a vida toda um ator, um professor, mesmo aposentado, vai continuar sendo professor. Agora, político, ele não é concursado, ele é eleito, então ele só é enquanto está lá. Então, por exemplo, eu estava prefeito, hoje eu estive prefeito, assim que eu faço questão de dizer. E foi aonde que eu fui, sabe, mostrando. Em 2012 eu lutei muito para ser candidato a prefeito, fui queimado na última hora. 2016 todo mundo sabe que a minha chapa de vereadores foi com tanta dificuldade, eu sem apoio de um vereador, sem apoio de um deputado, sem apoio do governo. Eu lembro de você fazendo campanha com o seu carrinho, com a caixinha de som em cima, eu lembro. Ou então de bicicleta com a mochila. Uhum. Né, eu parava dentro dos ônibus, parava no ponto de ônibus. Aí, quer dizer, tinha a minha turma de vereador. E eu vou te falar uma coisa, foi assim difícil ser candidato. Eu tenho uma gratidão muito grande de uma pessoa chamada em Colatina, chamada Distone da Silva. Distone, nosso amigo. O Distone, porque se ele não fosse assim, a hombridade dele, porque até dinheiro ofereceram ele para não deixar eu ser candidato, porque todos tinham me isolado, mas nós conseguimos registrar. Tanto é que eu fui saber que o vice-prefeito meu eu fui saber que ele ia ser candidato a vice 5 minutos depois que registraram o nome dele, porque eu não sabia. E mesmo eu dando voto de legenda, a minha chapa de vereador, porque o prefeito dá voto de legenda, nós não conseguimos fazer nenhum, porque foram um candidato mesmo, assim, para ajudar. E você vê que o palanque dos outros tinha tanto peso pesado que chegou a trincar, quebrar. Né? E o nosso, graças a Deus... Estava pesado? Estava pesado? Eu falei que, assim, foi realmente uma vitória que foi suada. Isso é importante. Foi muito suada, mas e agora também, sabe, tentaram minar minha candidatura, que as pessoas falam tanto ser democrata, tanto ser patriota para o público, mas nos bastidores querem puxar o tapete, sabe? Questionar se você tem dinheiro ou não, como você vai bancar uma campanha de senador. Primeiro que, a partir do momento que tem uma internet, né, você não precisa gastar dinheiro. A partir do momento que você consegue um carro com som, você não precisa ser milionário para ter isso. A hora que você tem disposição de andar, de ir na cidade, sabe? E lá no ponto de ônibus você entregar sua propaganda, e hoje as pessoas filmam, as pessoas ajudam a divulgar. Eu acho que uma campanha de senador se pode fazer hoje ela digna, sem comprar mandato, com poucos recursos, entendeu? Basta usar a criatividade, porque já tem a televisão, já tem, que é gratuito o horário, e depois tem a internet. Tem a internet, né? E depois tem um boca a boca, né? Porque o candidato, quando ele cresce, vai sendo divulgado e tal.
Eu vou com a fé de Deus, eu acredito, né? Eu acho que está na hora do Norte voltar a ter um representante, porque desde que Moacir Dalla foi eleito em 1978, depois o Norte nunca mais elegeu um senador. Teve o Camata, mas o Camata, ele nasceu em Marilândia, mas Camata foi criado, né? Começou a carreira política dele como vereador em Vitória, ele era jornalista e tal, e teve uma carreira brilhante que dispensa comentários. Tá certo. Serginho, fala pra gente aí, o que foi esse divisor de água na sua vida quando esteve prefeito em Colatina? Você acha que foi um divisor de água na sua vida? Olha, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque primeiro é você cortar vícios. A coisa que eu mais ouvi na prefeitura, nos primeiros meses de governo, mas prefeito sempre foi feito assim. Mas prefeito sempre foi assim, né? Foi quando eu falei, gente. A polêmica do cafezinho. Essa aí foi polêmica, essa aí não foi? Você lembra? Ninguém entendeu, porque foi no dia 4 ou 6, estava na minha mesa, porque a licitação tinha sido em dezembro. Aí você sabe que tem prazo para contestar e tal. Eu só sei que eu tomei posse no dia 1º, dia 2 foi feriado, no dia 3 eu cheguei à prefeitura, no dia 4 está lá os processos para assinar, um processo dessa grossura, com mais de R$500 mil para lanche. Eu falei, mas esse lanche não é feito pela saúde, a saúde... Não, isso aí não é para as pessoas, porque tem um lanche que se dá, né, aos trabalhadores, né, no Saneá, por exemplo, os garis, o café da manhã, isso eu concordo piamente, e também aquele que dá às pessoas que precisam de serviço médico, que é oferecido às pessoas que vão no ônibus da Vitória. Não é esse. Eram lanches, sabe, esses que compram suco, faz empadinha, faz bolo, vai fazer um encontro, não sei o quê, gasta dinheiro. E eu falei, isso é no horário de trabalho. Outra coisa, era um dinheiro que ia sair de Colatina, porque a firma que ganhou para prestar esse serviço era lá de Anchieta. Era para fazer coffee break. E eu estava assim, a prefeitura não sabia, 10 milhões de dívida. A gente tinha passado o ano, né, da maior crise hídrica da história do Espírito Santo, que foi em 2016, ainda com as sequelas da lama de Mariana. E eu não quero criticar ninguém, mas a gente sabe que a administração de 8 anos, no final, já estava desgastada. Então, a cidade, por exemplo, como começou eu botar a mão na massa? Que eles falam, mas não é papel de prefeito plantar florzinha ou fazer isso. Claro que não é papel, tanto é que eu não fazia na hora do meu expediente. Está o Carlos já ajuda aqui, que trabalhou lá no início e sabe disso. Eu fazia, era sábado e domingo. Sábado e domingo é seu horário de folga. Se quiser pescar, você vai, você não vai jogar. Outros ficam nas redes sociais criticando a vida dos outros para esquecer a vida desgraçada que tem. Essa é a dura realidade. Então, eu peguei, né, eu acho que com 20 dias, eu sei que tinha plantinhas lá no IFES de Itapina, à disposição, grama, essas coisas, e aquele canteiro em frente ao Baneste, que onde tem aquela escultura, né, da Maria Helena Brota, aquele globo. Sim. Aquilo fazia vergonha, aquilo era terra batida, quando chovia descia a lama. A Getúlio Vargas, quando eu assumi, você só via que tinha asfalto por causa das marcas do pneu, porque não se tinha o costume de varrer a beirada, só catava lixo. Você vê que a realidade hoje, né, é outra. Porque mudou, houve uma diferença em forma de limpar a cidade. Então, aí eu peguei e falei, gente, vamos, sábado, fazer mutirão, eu mais um amigo. Depois começamos a fazer outro mutirão. Eu só sei que chegou num pleno carnaval uma vez, todo mundo sabe o calorão de Colatina, nós fizemos um mutirão para pintar a ponte, um lado num domingo de manhã de carnaval, inclusive com a participação de muitos jovens, né, quase 200 pessoas. Né, com esse mutirão, a gente limpou muita escola, a gente amenizou os postos de saúde. Por exemplo, teve aquele posto de saúde do Luiz Inglésia mesmo, antes de que lá, graças a Deus, eu construí um posto novo lá, como eu construí no São Marcos, mas o Luiz Inglésia
num domingo de carnaval, a gente passou o dia todo lá com os funcionários. Luiz Iglesias é o acampamento? Que Luiz, teve até a pracinha. O posto antigo, a gente precisou reformar ele num domingo de carnaval. Eu fazia, por exemplo, aquele parapeito que tem embaixo da ponte, que era perigoso você passar de bicicleta, cair lá onde que é a estrada. Nós usamos manilha verde, colocamos aquelas nuvens azul caindo. A Avenida Moacir Gala, eles falam, o prefeito só plantou... Não, as pessoas esquecem que quando eu assumi meu mandato, quando chovia, a água ficava empoçada lá e entrava no fundo das casas da Pedro Pichim. Nós gastamos mais de R$400 mil em galerias enormes. Depois que se fez a galeria, sim, que nós começamos a colocar a grama. Depois da grama colocamos o playground e depois fizemos lá o centro esportivo, que eu espero que o prefeito continue fazendo mais lá para lá. Né? Porque na época um shopping queria que eu desse um pedaço daquela área, vendesse, e eu fui contra. Eu fui contra porque a cidade tem pouca área já disponível para o lazer e ainda dá para o interesse. Eu acho que o shopping pode ser um pouquinho mais afastado, pode ser qualquer parte da cidade estratégica, não precisa ser em cima de uma área de lazer. Né? A área de lazer ela tem que ter espaço para crescer, porque isso traz qualidade de vida. Vocês lembram que vocês viram antes da pandemia, parecia assim, respeitando as devidas proporções, até um Central Park, cinema ao ar livre, música, família levando toalha, levando comida, lanche, essas coisas. Então, a população precisa de ter aonde levar os filhos, sair, a confraternização, né? Como dizia minha grande amiga Elke Maravilha, o grande barato da vida é conviver. E para você poder conviver, você tem que ter espaço, né? Esportivo, espaço de lazer e por aí. Mas a gente, graças a Deus, a gente tentou assim dar uma nova cara à cidade, mas nós fizemos muitas coisas, porque, Éder, tem uma coisa que as pessoas não entendem. Por exemplo, o que você faz no centro da cidade, todo mundo sabe, fica sabendo. Por quê? Porque todo mundo vai. Aí eles falam, o prefeito só fez no centro da cidade. Ele não viu, por exemplo, quem mora no Honório Fraga, não foi no Ayrton Senna, quem mora no Ayrton Senna, não foi no Riviera, não sabe o que a gente fez nesses bairros. Então, eles acham, agora todo mundo passa lá e vê, por exemplo, Eu Amo Colatina. Aí acha que a gente só cuidou do centro. Não, mas tem bairro, Santa Terezinha. Era fechado, eu derrubei um imóvel velho do município. Olha lá, hoje tem uma praça para a comunidade, até mesmo para a festividade, que é do lado de uma igreja. A gente precisa dar qualidade. Colatina não foi planejado, é muito difícil você melhorar a cidade, sabe? E quando um empresário vem para investir, ele visita a cidade antes até em silêncio. Ele quer ver se o povo é feliz, se a cidade é limpa, se a cidade abre, o comércio abre fim de semana. Tem esse tipo de coisa, sabe? Aí ele visita Colatina, ele visita Linhares ou visita Nova Venécia. Aí qual ele vê que a cidade, que o povo é mais feliz, que tem uma melhor qualidade de vida, ele começa a optar pelaquela cidade, né? E a gente, graças a Deus, pequenos, muitos que as pessoas nem sabem, mas nós tivemos grande investimento. Pena que eu falo que eu governei Colatina só 3 anos, porque o primeiro foi difícil e o último eu fiquei amarrado, porque quando a gente ia começar mesmo, né, acelerar para atingir a faixa, vem a pandemia, que não foi fácil para ninguém, né? Não foi fácil para ninguém. Eu não sabia se eu governava a cidade, se eu atendia às exigências dos decretos do governador ou se eu atendia o Ministério Público. Porque o Ministério Público, e a gente tem prazo para resolver. Foi uma confusão, porque ninguém sabia o que fazer, né? Foi, não. Aí você começava a fazer uma obra que já estava programada. Mas em plena pandemia fazia aquilo. Graças a Deus, em Colatina, justiça seja feita, o auxílio emergencial ajudou, mas como nós tínhamos uma finança, a cidade já estava enxuto, a gente continuou com as nossas obras, inclusive muitos vereadores tentaram atrapalhar para a gente não fazer,
que poderia ter feito e ficou o dinheiro. Uma obra que eu faço, que tenho muito orgulho de dizer que eu dei ordem de serviço no dia 28 de dezembro. Faltava 3 dias para terminar o nosso governo. E deixei 7 milhões em caixa, que é essa obra da encosta. Do enroncamento. Que justiça seja feita, eu não posso negar isso. Até hoje praticamente, também é pré-candidata, vamos ser adversário, mas eu tive a ajuda da senadora Rose de Freitas para a gente conseguir esse dinheiro, porque o governo federal não via isso como uma obra de emergência. Mas nós vimos como uma obra de E hoje, assim, não, salve-se que hoje é muito movimentado, para quem não sabe, quem vem com Colatina no dia de domingo, por exemplo, tá cheio de criança, gente que leva as pessoas a caminhar, tem vários pessoas ambulantes vendendo ali o seu sustentozinho, né, garantindo ali o pão de cada dia, e ficou uma área linda, né, a área verde ficou muito linda. E você viu também que são investimentos, restaurantes modernos, bonitos, parecendo bares, né? Como assim, a gente vê o comerciante... Estimulou o comércio, né? E se preocupando com a aparência do estabelecimento, porque Colatina teve uma época que abria a porta, botava a mesa e... Não, tudo tem o seu estilo, tudo é atrativo. Diz que beleza não põe mesa, mas abre apetite, né? É verdade. Mais uma vez, você que está chegando agora aqui, estou recebendo essa figura ilustre, Sérgio Meneghelli, ele que é pré-candidato ao Senado do Espírito Santo. Muito obrigado aí, já deixa seu joinha pra gente aí, que é muito importante, comenta aí de onde você está falando. E Sérgio, explica pra gente aí como que foi assim, a galera colocar ter esse título de melhor prefeito do Brasil, de onde que, fala pra gente aí como que foi. Não, isso não existe, porque eu mesmo conheci prefeitos que fizeram coisas nesse país que, no bom sentido, é invejável. Mas começaram, isso, sabe, foi assim, as pessoas, a internet, aqui depois aonde que eu ia, o melhor prefeito, o melhor... Mas não teve concurso, isso, não pensa que isso massageia meu Foi ego. O povão que intitulou você o melhor prefeito. Foi um título que... Popular. É como intitular o Roberto Carlos o rei, entendeu? E que a gente vê que mesmo hoje ele não reina na música igual já reinou, mas tem pessoas que não vai roubar esse título. Claro. Né? Igual ninguém vai roubar o título do Pelé de rei, mas ninguém foi lá e fez uma eleição perguntando quem era o rei do futebol. Então, as pessoas viam um prefeito diferenciado, um prefeito que fazia diferença para economizar, e que a gente conseguiu fazer muito com pouco, porque, por exemplo, o último ano da pandemia, a gente recebeu o auxílio emergencial, mas o que perdemos de arrecadação, porque quem mais perde com o comércio fechado não é só os comerciantes, é justamente o município, que não arrecada nada. Os royalties zeraram, e a gente dependia desse dinheiro, sabe? Então... Mas, graças a Deus, nós tínhamos a nossa economia. Por exemplo, eu deixei, assim, lá, cada prefeito governa a cidade como quer, mas eu já tinha, os vereadores sabiam, eu ia dar mais 5% de aumento no ano 2020 e, né, o abono no final do ano. Eu fui proibido por lei por causa do auxílio emergencial, mas eu tinha dinheiro para fazer isso, porque meu plano era dar 15% de aumento, ou seja, enquanto a inflação no meu mandato, todos os 4 anos foi em torno de... não chegou a 9%. Eu queria dar pelo menos 6% de ganho real. Na verdade, só consegui dar 1,8% de ganho real aos funcionários da prefeitura. Mas isso é de acordo com... Igual você falou, você acha que foi a maior dificuldade sua de ter... Quando veio a pandemia, foi a maior dificuldade enquanto esteve... Para prefeituras que não tinham dinheiro, o auxílio emergencial foi uma benção. Eu não vou dizer que para a Colatina não foi bom. Foi bom, foi ótimo, ajudou muito. Sobrou até dinheiro. As contas né, porque o prefeito não é gestor da saúde. Quem é gestor da saúde é a secretária de saúde. E tá as contas que comprovam isso tudo. Só que também, em compensação, é como se diz uma coisa, eu tenho dinheiro, mas você não pode fazer isso. Por exemplo, funcionários, um monte de
funcionários por causa de idade, por causa de, né, de doença, essas coisas, era recomendado não deixar trabalhar. E fora os que pegavam o Covid, nós perdemos muitos funcionários efetivos, inclusive, comissionados durante a pandemia. E eu tinha um concurso que eu fui proibido de convocar. Eu só podia convocar se aquele curso fosse vago por morte ou se a pessoa pedisse demissão. Ela afastada não podia. Tanto é que teve pessoas que entraram na justiça e conseguiram, imediatamente eu a nomeei. Agora, eu não podia. Quer dizer, a lei do auxílio emergencial botou-se muitas condições, porque não adiantava também o governo dar dinheiro e falar, faça o que você quer. Se você pode fazer isso, você não precisa do auxílio, né? Eu entendi isso, mas amarrou muito a gente, né? A pandemia, eu acho que eu poderia, assim, graças a Deus, o Ibope me deu 80% de aprovação, mas eu acho que poderia ser melhor, que eu poderia ter feito coisas que hoje eu vi que eu teria condições de fazer, mas primeiro, né, a escola, um monte de coisa, serviços assim, servidores essenciais que ficaram afastados por muito. Você acredita que não deu tempo? Amarrou a mão da gente. A gente governou a cidade com um olho, tipo assim, um olho no peixe, outro no gato, né? Um olho na pandemia e um olho nos cofres públicos. E um dependia, sabe, do outro. Por exemplo, a pandemia, né? E 2020 foi aonde começou, né, a acelerar. No final de 2020, aquele número de mortes e tal. Aí 2021 que veio a vacina, né, que as coisas foram amenizando, né? E você já vê que, graças a Deus, pouco a pouco, né, não só a cidade, como o país, já vai voltando à sua vida normal. Teve até vale ressaltar isso aqui, teve até, eu lembro que você foi muito criticado também por uma verba que voltou, que você não poderia gastar essa verba em determinado, você não poderia mover a verba para outro departamento. Aí a verba teve que voltar. Mas teve que voltar, mas foi eu acho que isso foi na assistência social, se eu não me engano. Inclusive, eu corri atrás para tentar salvar por falta de preenchimento, não quero criticar, né? Passou, mas não foi uma culpa nossa. Tanto é que, em compensação, a gente perdeu isso, mas eu recuperei, só na saúde, R$1.100.000 para fazer cirurgias eletivas. O que é cirurgia eletiva? É aquela que pode esperar, por exemplo, catarata, uma hérnia, aquela doença que você não está morrendo, você pode aguardar. Pode esperar. Tanto é que nós, assim, inclusive a Santa Casa mesmo, eu acho que aquele ano que a gente conseguiu esse dinheiro, bateu recorde em fazer cirurgias de cataratas, tudo que foi feito com esse dinheiro, porque a gente recuperou o dinheiro. Igual, por exemplo, a enchente mesmo, aquela que infelizmente, né, ceifou a vida de pessoas no São Marco e tal. Aquela enchente foi em 2013. 2013. A presidenta Dilma veio aqui e disse que ia deixar 23 milhões para Colatina. Quando eu entrei, né, o prefeito tinha feito aquela obra, eu acho que, se eu não me engano, aí da Fioravante Rossi, mais algumas coisas, e quando eu entrei, ele só tinha recebido 9 milhões desse dinheiro, o Leonardo. E eu fui atrás, a primeira audiência minha foi com o hoje governador do Pará, o ministro do desenvolvimento, que era o Helder Barbalho. E eu fui, né, peguei e falei, aí ele falou assim, o governo cortou as obras que não são emergenciais, porque isso era uma obra de prevenção. Eu falei, mas é tido como uma obra emergencial, precisa ver. Aí eu levei fotos, eu levei tudo. Por isso que eu agradeço a senadora Rose, que ela foi que correu atrás, depois me levou no ministro outra vez, foi ao presidente da República, aí houve um prefeito, não sei quem, que perdeu uma verba no município acho que Manaus, é uma cidade da Amazônia, foi onde esse dinheiro veio para Colatina, que foi esses 7 milhões de reais que foi a encosta. Sim. Aqui da Bruno Barreto e
da José Lima. E é bom o senhor falar sobre isso, que é importante, que às vezes vem uma verba do governo que não pode ser destinada. Se ela vem para a cultura, ela tem que ser para a cultura. Se ela vem para o esporte... Foi, por exemplo, lazer, a fonte que eu queria fazer, linda, que era uma fonte, né, para as pessoas atrair a Colatina, ter algo como as outras cidades têm. Aquilo era com dinheiro de lazer, um dinheiro que eu peguei da Finisa. Eu fiz, por exemplo, o skate park. Eu fiz, aquela área de lazer foi toda com o dinheiro da Finisa, que é um convênio que eu fiz com a Caixa Econômica. Desse convênio tinha tanto que tinha que ser para educação, tanto que tinha que ser para saúde, para obras, para assistência social e para lazer. Né? Então, as pessoas criticavam. Eu, em plena pandemia, fazendo uma Vila Olímpica. Inclusive o Cafu, eu tenho um vídeo gravado. Sim, a gente lembra. Colocar. Sim. Depois ele marcou outra data, eu pedi, Cafu, agradeço, mas se você vir a Colatina agora, vai ter muita crítica, porque nós estamos pedindo que as pessoas fiquem em casa e você ir lá para inaugurar sozinho. Eu falei, eu não posso deixar. E você vai atrair a população. Ele entendeu perfeitamente, né? Porque... se quiserem inaugurar agora, eu prometo que o Cafu eu consigo trazer, porque nós temos ligações, eu tenho como falar com o Cafu e tal, para ele vir à Colatina. Então você vê que a pandemia não deixou eu encerrar. Você vê que um ano antes eu fiz um Natal que foi inesquecível em Colatina. Encerramos junto, em parceria com a Gazeta, com a empresa de luz, Jeremias, Papai Noel chegando de helicóptero, desfilando, as crianças ganhando bala. Quer dizer, um Natal que você... A ponte antigamente, quem decorava era eu sozinho com pano vermelho. Aí quando eu vim ser prefeito, né, aí eu comecei, né, a iluminar a ponte. Hoje, por exemplo, esse prefeito, os outros, daqui a 20 anos, seja quem for prefeito da cidade, se passar um ano sem decorar a cidade, o povo não vai entender, porque, quer dizer, criamos essa cultura da cidade ser enfeitada, da cidade, né, ainda mais uma data magna, né, uma data assim de um país cristão como é o Natal, que Natal é nascimento de Jesus Cristo, mas na verdade a gente sabe que para o comércio, para a economia do município, é muito importante que você incentiva um Natal comercial também, já que existe essa parte. Né? Porque, gera receita, né, para o município. Né? A gente sabe que Natal é nascimento de Jesus Cristo, claro. O resto é invenção do homem. Mas como hoje tem dia dos namorados, que as pessoas compram presente, tem dia da mulher que vai lá e compra flor, dia do professor, dia tudo. Então, tem aquela data especial que é o aniversário, né, do nosso Deus, então tem que ser comemorado. E daí começaram também a unir, né, a parte cristã com a parte comercial. Isso é uma coisa secular. E lembrando mais uma vez que toda vez que a gente recebe aqui alguém envolvido diretamente funcionário do município, a gente tem que lembrar que Colatina ela sustenta, né? A gente tem vários municípios que são dependentes de Colatina. Né? Colatina é região, ela é a cidade. É uma mini metrópole, eu sempre falo. Na verdade, a população de Colatina hoje está em torno de 130 mil, mas ela tem uma população flutuante, ou seja, dependendo da época do ano, até de 250 mil pessoas. Exatamente. Você, por exemplo, eu mesmo que conheço muitas pessoas aí de outras cidades, como Marilândia, Panca, São Roque, Aimorés, você encontra dia a dia na cidade. Você chega, né? Às vezes à noite eu tô lá, uma pessoa lá de Alto Rio Novo. Te vi hoje, você passou de bicicleta, eu estava em Colatina. Quer dizer, tem pessoas que, por exemplo, que moram em cidades vizinhas, que vêm e voltam todos os dias. Que vêm para trabalhar, ou seja,